Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento de hoje. Falando sobre mim, eu sou a Raquel Moreira, eu faço parte aqui do time do Verstation, sou uma mulher, tenho cabelo cacheado e escuro, estou usando óculos, uma camiseta preta e o lugar onde eu me encontro é em um fundo branco. Bom, falando um pouquinho agora sobre essa iniciativa desse evento de hoje. Esse evento faz parte do Comitê de Diversidade aqui dentro do Varstation, que nós apelidamos carinhosamente de Varstation Diversity ou Vars Diversity. E esse é o segundo evento que nós promovemos nesse sentido, de falar um pouco mais sobre o tema da diversidade dentro da nossa área. A gente sabe que muitas vezes as grandes empresas já têm feito isso e nós também decidimos fazer, né, por saber a importância de falar sobre o tema da diversidade. Então, no dia 10 agora de março, a gente fez um evento falando sobre a questão da liderança feminina e como esse mês de março é o mês em que se comemora a data, né, do Dia Mundial da Mulher, a gente decidiu trazer mais 3 grandes mulheres aqui para falar com a gente sobre esse assunto do protagonismo feminino na tecnologia e inovação. Hoje nós teremos 3 convidadas e a dinâmica vai funcionar mais ou menos assim. Cada uma vai ter aproximadamente 15 minutos para apresentar um pouquinho sobre a vida delas, sobre a trajetória delas. E enquanto elas forem apresentando, vocês podem mandando perguntas pelo chat, vocês podem interagindo conosco. Nós também vamos deixar aberta a possibilidade de você fazer sua pergunta por áudio também, se quiser ligar o áudio, ligar a câmera. E a gente vai ter uma conversa na realidade sobre esse assunto que a gente considera tão importante. Falando um pouquinho sobre as nossas convidadas, elas vão se apresentar mais, então vou falar rapidamente. A primeira é a Bruna Bartosiak, não sei se eu disse certo seu nome, Bruna. Ela é gestora de agilidade e inovação dos negócios da Yara Brasil. A nossa segunda convidada é a Nicole Cisneiros, ela é desenvolvedora full stack na Lab Codes. E a terceira é a Silvia Belli, que ela é CEO da ITL Tech. E bom, eu vou deixar, na verdade, agora elas compartilharem. E, bom, vamos começar com você, Bruna. Quer ativar o som? Pode ficar muito à vontade. Mais uma vez, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje. Tudo bom, gente? Fiquei muito feliz aí com o convite. Tem alguns colegas e amigos aí que trabalham na Varstation, então admiro bastante aí o trabalho de vocês. Eu preparei um material para explicar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho quem eu sou. Então eu vou compartilhar aqui a tela e vocês fiquem à vontade. Eu juro que é rápido, mas é mais para a gente se conhecer mesmo. Então, gente, eu sou a Bruna. Quem me conhece de bastante tempo me conhece por Bartô, que é do sobrenome, né? Bruna Bartosiak. Eu sou originalmente de Viamão, uma cidade do lado de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, né? E vim para cá, para São Paulo, em 2017, final de 2017. Vim para São Paulo para trabalhar com digital. E aí, sempre que eu conto a minha história, deixa eu até botar um pouquinho aqui para o lado. Isso aqui foi um exercício que eu fiz há um tempo atrás, né? E eu acho que foi um jeito bem legal até de eu me autoconhecer e uma forma que eu gosto de me apresentar para os outros. Então, assim, tem essa linha do tempo aqui, né? Eu nasci em 89, tenho 32 anos, né? Sou a filha mais velha da família, eu tenho outras 2 irmãs. Na minha família, tanto eu como as minhas irmãs somos as primeiras a se formar, então a gente veio de uma família que não tem essa tradição de estudo, não tinha, pelo menos agora com a gente entrou finalmente no mundo dos estudos, né? E logo quando... Aqui vocês vão ver que eu dividi a minha história em 2 coisas, né? 2 grandes dimensões. Partes da minha vida em que eu tive muito contato com disciplinas de humanas e parte da minha vida em que eu tive muito contato com exatas. Eu acho que esse foi o primeiro grande paradigma, assim, que eu tive que enfrentar. Quando eu era adolescente, eu comecei a dar aula de taekwondo, que é uma arte marcial. Esse esporte me acompanha até hoje. Eu sou faixa preta e eu dava aula para crianças e eu adorava. Então ali eu acho que eu desenvolvi bastante essa coisa de dar aula e eu uso isso até hoje. Quando eu cheguei na época de decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu
estava muito em dúvida, né, em seguir uma carreira de designer ou seguir uma carreira de engenharia. E eu tive muita influência ali dos meus pais, principalmente do meu pai, né, de aquele pensamento bem old school, né, assim, que engenheiro ganha dinheiro, né, tu ia dar uma ótima engenheira, não sei o quê. Acabei apostando aí na engenharia, segui o caminho da engenharia. Sofri um pouco para passar no vestibular, porque, né, eu quis passar numa federal para não ter a função de pagar, fazer os meus pais pagarem pela faculdade. Então eu levei aí um tempinho até me formar no colégio e conseguir passar no vestibular. Escolhi um curso em que eu teria condições de passar, então não fui muito pela paixão, fui bem pela razão nessa época. E em 2008 eu passei na faculdade para engenharia metalúrgica. Então é um curso super específico. Aí eu acho que já começou bastante, assim, essa coisa da diversidade a bater forte na minha vida, né? Porque eu passei num curso que tradicionalmente só tem homem trabalhando. Não foi diferente, né? Na minha turma passaram 50, nós éramos 5 meninas e dessas 5, só 3 se formaram no final do processo, mas eu decidi seguir aí com esse meu plano e ir para a carreira de exatas, né? Ser engenheira. Cursei aí a engenharia metalúrgica, vários desafios. Quando chegou na época de fazer estágio, eu queria fazer no melhor lugar. Eu tinha ótimas notas, né? Fui sempre muito bem. Que vocês vão, inclusive, ver as fotinhos das histórias que eu tô contando, né? E aí eu botei na minha cabeça, fiz iniciação científica, fui pesquisadora um tempo na universidade, botei na minha cabeça que eu queria trabalhar num lugar chamado aciaria, né, que é um tipo de fábrica do processo de siderurgia, onde a gente faz aço, onde a gente produz aço. E lá no sul, né, é muito forte a Gerdau, tem 2 usinas e eles nunca tinham contratado uma mulher para essa fábrica em específico. E aí que eu fiquei assim, eu tenho que fazer isso, porque eu vou ser a primeira mulher a fazer isso. E aí me candidatei para o processo de estágio, passei para essa fábrica onde ninguém nunca tinha, nenhuma outra menina tinha pisado antes. E foi super legal. Ali eu me desenvolvi muito, fiz um intercâmbio um tempo, porque eu não falava inglês, eu queria seguir essa carreira para poder passar no trainee. Fiz toda a escadinha de carreira ali deles, então fui estagiária, aí fui pesquisadora um tempo, fiz mestrado pela Gerdau, fui trainee, fui chefe também de produção, então, né, trilhei bem uma carreira. E nesse tempo aí tem muitas histórias, né, que me marcaram bastante nessa coisa de representatividade e ser mulher em alguns ambientes que não tão preparados, né, para isso. De coisas simples, desde, sei lá, para ir no banheiro eu tinha que sair da fábrica e ir até os prédios administrativos, porque não tinha banheiro feminino na fábrica, até situações de fazer processos seletivos, por exemplo, para ir para fora do país pela empresa ou por outras empresas, e o fato de eu ser mulher ter contado bem contra, né? E aí não ter acontecido nessa época, eu era muito jovem. Mas, enfim, em algum momento essa veia mais humana começou a aflorar. Acho que também pelo fato de eu ter sido a mulher, né, nesses ambientes, a parte humana falou mais alto, e era bem notável, assim, que a forma que eu acabava conduzindo tudo, né? A forma que eu conduzia a liderança, que eu negociava com as pessoas, que eu exercia influência, era diferente dos homens, né? A gente tende a ter um perfil menos agressivo, eu acho, mais acolhedor, e isso acabou me jogando fatalmente para a inovação lá dentro. E aí, nessa época, lá por 2016, foi quando eu migrei de carreira para inovação. Então, ali eu me desenvolvi muito, fui atrás de muitos conhecimentos, né?
de ágil, de design thinking, de transformação digital, lean startup, né? E aí também acabei optando por sair da Gerdau, acabar com a minha carreira técnica. Foi bem difícil, porque eu era bem reconhecida ali, até tem umas fotinhos, saí em revista, placa de melhor trabalho, pesquisadora, tipo, eu realmente mandava bem naquele ambiente, dava aula, enfim. Mas a inovação me chamou mais alto e eu decidi migrar muito loucamente de carreira. Vim para a Yara, que é uma empresa de agronegócio, e eu vim com um cargo de UX Researcher, Design Thinker, né? Foi a minha primeira temporada aqui na Yara. E aí vim compondo um time de TI. Eu não tenho conhecimento, não tenho, não, né? Eu não tinha na época, hoje eu tenho, tive esses anos para me desenvolver. Não tinha conhecimento nenhum em TI, zero, 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 zero. E aí o que era o meu diferencial nessa época era bem essa parte de humanas mesmo, né? De entender de metodologias de inovação, de saber usar técnicas de analisar problemas sob perspectiva de usuário, e esse foi o meu core. Nesse tempo aí também eu comecei a investir mais nisso, né? Então fui atrás de formação em coaching, comecei a dar mentoria e a usar técnicas de coach também para poder expandir a minha atuação nesse segmento, né, de mais de inovação. Também comecei a explorar partes mais subjetivas. Eu sempre desenhei, vocês podem ver aqui é um desenho que eu fiz, né, então é uma coisa que me acompanha a vida inteira. Mas eu fiz, por exemplo, grupos de desenho contemporâneo para explorar criatividade, subjetividade, visão. E isso me ajudou bastante com a parte de inovação também, porque tem muito a ver com criatividade. E eu precisava muito quebrar esse meu background de engenheira, porque eu investi muito naquilo pelo tempo que eu estava lá na Gerdau. E aí, em algum momento, a Yara viu que precisava. A Yara é uma empresa norueguesa, né? Uma empresa enorme, é líder no ramo de fertilizantes. E ela se deu conta aí que uma estratégia digital precisaria se fortalecer. E aí se criou uma estratégia de criar um digital, né? Uma área de digital da Nayara. E eu, junto com alguns outros colegas, a gente foi convidado para criar essa estrutura aqui no Brasil. Então, no final de 2017, eu migrei para essa estrutura, né? Janeiro, num dia depois do meu aniversário, janeiro de 2018, eu mudei para São Paulo. A gente começou o Yara Digital Labs do zero. Nós éramos 4 pessoas aqui no Brasil. No final do ano, a gente finalizou com 40 e mais de 6 produtos em andamento. A minha role mudou. E além disso, né? Além de... Começou em São Paulo, no final do ano de 4 fomos para 40 pessoas. A gente também expandiu as estruturas para outros lugares do mundo, né? Então, hub em São Paulo, hub em Berlim, hub em Singapura e hub em São Francisco. E isso tudo iniciado aqui por nós no Brasil, que foi super legal. Nesse período, né, eu assumi um cargo diferente de cara, né, virei líder de produto. Fui responsável por construir desde o zero aí, tanto equipe quanto todo o sistema que a gente, todo o framework que a gente ia seguir para fazer a gestão dos produtos, né? Pensando já ali no ágil, exploração, a gente não tinha equipe de design, a gente não tinha equipe de produto, a parte de tecnologia, eu tinha um par, né? Mas basicamente a gente criou essas 3 torres do zero, de design, produto e tecnologia, e todo o sistema que funciona no Hub, isso existe até hoje. Fiquei 1 ano atuando nisso, foi muito legal, porque fiz exploração de produto para agro, né? Na Colômbia, Peru, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemanha.
tem umas histórias legais aí dessa época, né? Porque como eu era head de produto, nessa época eu precisava entender bem o que estava acontecendo. Então a gente fez coisas do tipo, desde se meter no interior da Colômbia para ver a realidade do fazendeiro de café lá. Então tem fotos dessa época da gente fazendo trilha para chegar nas fazendas, que não tinha energia elétrica, não tinha estrada, porque lá é muito diferente, até lugares super tecnificados, que nem no Canadá, onde o pessoal é líder em batata, onde tudo é muito tecnológico, os caras estão na vanguarda dessa parte mais de agricultura de precisão, e eu participei de tudo isso, foi muito legal. Depois de um ano, eu saí desse time, voltei para a Yara, né, para a Yara Mãe, que nem a gente chama, e aí assumi um cargo em TI. Eu fui por um ano gerente de governança e inovação na TI da Yara Brasil. E aí, no final de 2019, vocês veem esse desenho aqui é de 2019, né? Eu virei gestora de agilidade e inovação nos negócios, né? E aí o meu escopo passou a ser a Yara Brasil como um todo, para inovação na parte corporativa e a parte de agilidade na parte corporativa também. Então, aí vocês veem ali no desenho, né? Próximo passo é empreender. Eu tenho muita vontade de empreender, já faço várias coisas por fora, sou muito engajada com os ecossistemas, tanto de inovação quanto de agilidade, né? Mas esse aí é um pouco da minha história, né? Contada nesse desenho, né? Das coisas que eu vim me desenvolvendo e como eu desenhei a minha carreira até aqui. Né? E aí o pessoal fala, na TI não tem mulher. Eu fico assim, gente, vocês não têm ideia de onde não tem mulher. Tem lugares muito mais inóspitos, né? E a gente tem que construir e batalhar por esses espaços, né? Assim, e onde a gente já tem espaço, conseguir ampliar ainda mais a nossa atuação. Para fechar, eu só queria mostrar para vocês aqui um pouco do meu Ikigai, né? Para quem não sabe, Ikigai é um conceito do japonês e Ikigai significa aquilo que vale a pena ser vivido, né? É um significado muito forte. Quem não conhece esse frame, eu sugiro que façam assim para tentar se conhecer melhor. Mas basicamente a gente tem que responder 4 perguntas, né? A primeira é a gente identificar o que eu sou bom. E aí, no meu caso, nesses anos, eu fatalmente fui sendo jogada para todos os ambientes em que precisa trazer inovação ou transformação. E eu, né, progredi rápido na minha carreira e eu acredito que eu sou boa nisso, né? Então, para mim, assim, eu sou boa em gerar inovação e transformação. Pois a gente pensa, né, o que a gente pode ser pago, o que eu posso ser pago fazendo. No meu caso, é conduzir processos de transformação. É o que eu tenho feito aí em todos os lugares onde eu tenho pisado, da Yara, antes da Yara, e até as coisas que eu faço por fora desse meu mundo CLT, né? E a terceira pergunta é o que o mundo precisa. O mundo precisa de resultados diferentes. A gente, principalmente quem trabalha com empresona, né? Acho que boa parte aqui já conduziu ou tem interface com empresona. A gente precisa trazer o diferente, né? Trazer questionamento, fazer com que as coisas se movam, as coisas que não fazem mais sentido se movam, né? E eu acho que é isso que o mundo precisa. E o que eu amo fazer é ajudar as pessoas a mudarem. E eu acho que isso também me ajuda a mudar. Nesse caminho todo que eu trilhei até hoje, eu notei que o meu trabalho com pessoas é o que tem mais valor, não necessariamente o que eu faço como Bruna, mas o que eu consigo conduzir as pessoas a fazerem de uma forma melhor. Então, aí, o centro disso tudo é o meu Ikigai, né? E eu traduzo como ser uma agente de transformação, né? Ajudando as empresas, os lugares a atingir resultados diferentes através das pessoas. É nisso que eu tenho focado na minha carreira.
E aí, para finalizar minha apresentação, tem aqui os meus contatos, né? Que eu vou deixar agora para os demais participantes aí se apresentarem. Mas fiquem à vontade aí para me adicionar no LinkedIn pelo QR Code ou anotar os meus contatos para a gente trocar ideia fora também desse fórum. Beleza? Acho que foi certinho o tempo. Sim, foi mesmo. Muito obrigada. É realmente bem inspiradora essa história. Gostamos muito de conhecer. E bom, vamos para a próxima. Eu queria que a Nicole agora compartilhasse um pouquinho com a gente. Pronto, olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Nicole. Seguindo também aí essa descrição física, eu sou mulher, cabelo cacheado curto, mais curto. Estou vestindo uma camisa marrom e eu estou no fundo majoritariamente branco. E eu uso óculos também. Bom, eu queria primeiro, né, agradecer ao convite da Raquel e do pessoal da Varstation. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa de ser feita. Sempre incentivar a diversidade eu sempre bato palmas para qualquer iniciativa desse tipo. Então, muito parabéns. Então, parabéns por essa iniciativa. E deixa eu já começar a me apresentar. Olá, eu sou pernambucana, moro atualmente em Recife, tenho 28 anos, preciso completar 29, e eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, e eu trabalho como desenvolvedora de software já tenho formei em 2015, 2014, bota aí uns 6 anos aí na estrada já como desenvolvedora de software, e atualmente eu trabalho na LabCodes. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória também. Não tem um desenho tão bonito quanto o de Bruna, eu achei maravilhoso o desenho, Bruna, foi incrível. Eu achei ótimo. Mas eu só queria trazer aqui alguns pontos sobre o porquê falar de protagonismo feminino, né? E eu consegui fazer um link aí com a apresentação de Bruna, porque na minha graduação também eram apenas 5 mulheres em uma turma de 50 alunos, na turma de Ciência da Computação. E depois que eu finalizei a graduação no mercado de trabalho, o primeiro emprego que eu tive já foi em uma empresa que tinha mais ou menos 30 funcionários e eu era a única mulher desenvolvedora. Então, assim, eu acho que já fica bem claro o porquê falar de protagonismo feminino nessas áreas, né? Então, é uma situação bem diferente, assim, é algo que eu acho que a gente nunca está preparada, sabe? Quando a gente escolhe ir por esse caminho, principalmente nessas áreas de tecnologia ou de engenharia, é uma coisa que eu, pelo menos, não estava preparada para enfrentar isso. E foi muito aprendizado ao longo do caminho. Mas eu acho que uma coisa mudou, assim, nessa trajetória foi quando eu mudei de emprego e comecei a trabalhar para uma empresa que foi cofundada por uma mulher. Então, para mim, já foi a primeira diferença que veio para mim foi fazer parte de uma entrevista, de um processo de seleção que era comandado por uma mulher e que é uma empresa de tecnologia liderada por uma mulher. Então, assim, ter mulheres no papel de liderança já fez uma grande diferença para mim. Então, quando eu fiz essa mudança de emprego, enfim, tinha outros motivos também, porque eu estava procurando outra empresa para trabalhar. Mas começar nessa empresa significou também ter incentivos para participar da comunidade. Para dar um pouco de contexto, eu sou desenvolvedora full stack, o que significa que eu trabalho desenvolvendo coisas tanto no back-end quanto no front-end. E eu trabalho principalmente com a linguagem Python, a linguagem de programação Python no back-end. No front-end eu trabalho com JavaScript, especificamente React, enfim, quero ficar tão técnica assim, mas eu trouxe essa informação da linguagem que eu trabalho, porque trabalhar com a linguagem Python significa também que você tem acesso a uma comunidade de desenvolvedores, de pessoas desenvolvedoras dessa linguagem, que é muito acolhedora. E começar a trabalhar nessa empresa significou também, começar a trabalhar na LabCodes, significou também ser incentivada a participar dessa comunidade. E aí, foi aí que começou a minha trajetória em entender o nosso papel, né? Tipo, entender
como é que as mulheres são tratadas, como é que funciona o mercado de trabalho e como é que a gente pode se ajudar, principalmente. Então, por isso que eu trouxe essa sessão só dedicada mesmo à comunidade, porque para mim foi muito importante. Para começar, eu entrei em contato com uma organização chamada PyLadies Brasil, que na verdade PyLadies, esse Py vem de Python, né? Então, é uma comunidade que na verdade não é só do Brasil, é uma comunidade global de mulheres que desenvolvem em Python. E é uma comunidade incrível. Tem o pessoal daqui, específico de Recife, eu acho que tem de várias cidades. PyLadies de São Paulo também, é muito forte. E quando eu comecei a participar desses eventos da comunidade, eu comecei a conhecer essas mulheres maravilhosas. Eu estou bem aqui no meio dessa foto aqui. Isso foi um evento que a gente foi, foi um evento a maior conferência de Python do país, né, que é a Python Brasil. E a PyLadies, eu conheci essas mulheres, mas obviamente que tem um grupo delas que é responsável pela organização de várias ações, né, desse grupo. E uma das principais, assim, que eu acho mais incrível é a campanha de doação para mulheres, para ajudar mulheres a irem para essa maior conferência de Python no país. Então, elas entram em contato com empresas, elas vendem camisas, vendem canecas, vendem garrafas, vendem adesivos para incentivar, para arrecadar dinheiro, para levar mulheres que não têm condições de arcar com as despesas de ir para um evento desse, para poderem ir. E aí vem num evento que tem mais ou menos, em média, 500 a 600 participantes nesse ano que teve essa foto, e você vê essa quantidade de mulheres já num evento de tecnologia que, originalmente, né, assim, meio que por padrão, você iria assumir que tem muito mais homens do que mulheres, né? Então, você já se sente muito, muito acolhida quando você entra na comunidade e você entende o que é que as PyLadies fazem, né? E aí, inspirada na PyLadies, em todo esse movimento de ajudar as mulheres a ter mais contato com a tecnologia, em 2017, eu fiz parte da organização do Jungle Girls Recife, que também eu não quero ficar muito técnica nessa parte de o que é Django, mas Django é um framework de escrita em Python que permite que você escreva aplicações web, né? É um framework web feito escrita em Python. E o objetivo geral do Jungle Girls, do evento Jungle Girls, também é um formato muito bem determinado, também é um evento que acontece no mundo inteiro. E é um evento em que a gente ensina programação para mulheres que nunca tiveram contato com essa atividade. E o objetivo é um workshop que dura no máximo 2 dias. E desse workshop, as mulheres saem com o seu blog post programado por elas mesmas. Então, elas conseguem criar do zero um blog, uma aplicação que é um blog, e elas conseguem sair criando posts e artigos nos blogs delas e sair com isso deployado e com a URL que ela pode sair compartilhando para pessoas, para as amigas e familiares. Então, é bem incrível. Em 2017 a gente fez essa ação em Recife, já tinha acontecido alguns anos anteriores, mas em 2017 meio que ficou sob nossa responsabilidade fazer esse evento e foi maravilhoso. Tá aqui a foto do dia. E uma coisa importante que a gente conseguiu com esse evento do Jungle Girls Recife foi fazer com que todas as participantes fossem mulheres, que é o previsto, mas também todas as mentoras eram mulheres. Então, as pessoas que estavam lá para ensinar não tinha homem para ensinar. A gente conseguiu encontrar mulheres experientes já na linguagem que puderam disponibilizar seu tempo, foi totalmente voluntário, disponibilizar seu tempo para ir nesse workshop e mentorar essas meninas, essas mulheres, a ensinar, a aprender a programar. E foi assim incrível, porque o objetivo, a gente entendeu que a gente queria deixar o ambiente o mais seguro possível, o mais confortável possível para essas mulheres que estão entrando na área de tecnologia. E aí, meu envolvimento na comunidade foi crescendo, eu passei de só organizar um evento só, assim, da cidade, né, o Jungle Girls Recife só,
E aí eu pude participar também da organização da Python Nordeste, que aí a Python Nordeste é a maior conferência de Python da região Nordeste. Toda região, todas as regiões do país têm a sua própria conferência de Python, e aí no final todos se reúnem na grande conferência nacional. É muito, muito legal, é uma comunidade incrível de fazer parte. E aí, como organizadora da Python Nordeste, assim, o comitê que estava organizando, né, a gente definiu que, obviamente, esse evento ocorre palestras, tutoriais, workshops, discussões, painéis, né, então tem vários tipos de atividades. E aí, mas os principais, assim, são as palestras, né, as palestras principalmente técnicas. O pessoal gosta muito de ir para aprender a técnica mesmo de Python, discutir sobre a linguagem mesmo. E aí, para fazer essa seleção dessas palestras, a gente abre a submissão de palestras por qualquer pessoa que possa participar do evento. Não é pago nem nada do tipo, é tudo voluntário, né? A gente só dá o espaço para a pessoa divulgar seu trabalho. E a gente escolheu fazer um critério de seleção às cegas, digamos assim. Então, as pessoas submetiam, davam um resumo do que queriam falar. Só que quem selecionava as palestras não sabia se era uma mulher, se era um homem, se era uma pessoa branca, se era uma pessoa negra, se sabe quem era que estava submetendo. Então, por isso que a gente chama de seleção às cegas. E o que eu achei mais impressionante foi que das 11 palestras selecionadas, 6 eram ministradas por mulheres. Então, eu acho que já mostra a qualidade da submissão das palestras feitas por mulheres de tecnologia nesse evento, assim. Foi uma surpresa, assim, quando a gente, tipo, não, beleza, agora vamos ver quem vão ser esses palestrantes. E a gente viu, caramba, das 11, 6 foram mulheres, mais da metade foram submetidas por mulheres, e a gente achou isso, eu achei um dado muito interessante para trazer para cá. E, por fim, eu queria falar também sobre o grupo de mulheres de TI em Recife. Que, enfim, participando da comunidade, crescendo a cada evento, a gente discutindo, fazendo painéis, fazendo discussões em grupo, a gente chegou à formação desse grupo, né, de mulheres de TI em Recife, que é formado por mulheres que trabalham em 3 empresas daqui de Recife, que é a LabCoats, que é a empresa que eu trabalho, a Guava e a Vinta, que são também empresas de tecnologia, também fazem a mesma coisa, trabalham quase com as mesmas linguagens, assim. São estúdios de software, né, que estão aí desenvolvendo produtos para clientes daqui do Brasil, clientes de fora e tudo mais. E aí, a gente percebendo essas demandas, a gente, né, disse, não, acho que a gente tem que se unir e tem que formalizar isso, né? A gente precisa entender um pouco mais sobre como é ser mulher na área de TI aqui em Recife. E uma das primeiras ações que o Mulheres de TI em Recife fez foi realizar uma pesquisa sobre como é ser mulher de TI em Recife. E foi uma pesquisa bem importante, mas também foi uma coisa muito dura de avaliar, assim, porque foram perguntas difíceis, né? Perguntas sobre abuso, sobre, né, tratamentos diferentes que você recebe dentro do ambiente de trabalho. A gente recebeu vários relatos de abuso verbal, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, dentro do ambiente de trabalho de empresas de TI de Recife. Então, assim, foi uma pesquisa que foi muito importante, mas também uma coisa um pouco difícil da gente processar e a gente compilar todas as informações, porque, enfim, eram coisas pesadas que a gente escutava. Mas dessa pesquisa, a gente conseguiu, a gente fez um evento também, convidou essas mulheres que deram esses relatos e a gente fez um evento só discutindo sobre isso. A gente convidou uma advogada, uma psicóloga e uma socióloga para a gente conversar sobre esses assuntos, e a gente, na verdade, estava tentando ver o que é que a gente poderia fazer para melhorar essa situação, o que é que a gente poderia fazer para diminuir essa quantidade de casos de abuso, de tratamentos diferenciados, de machismo mesmo, que as mulheres estavam vivenciando todos os dias. E aí a gente conseguiu bolar essa cartilha de boas práticas para empresas, que a gente saiu distribuindo para várias empresas aqui do Porto Digital de Recife, né? Que é bem conhecido aqui. E como uma forma né, como um pedido, assim,
não um pedido, mas uma cartilha mesmo que pudesse ajudar até as próprias empresas a prover um ambiente de trabalho mais favorável, mais confortável, né? Mais justo para as mulheres. E além disso, o ano passado foi o último evento antes da quarentena, foi assim, no dia 8 de março do ano passado, foi o último evento que eu pude ir antes dessa loucura que foi 2020 e /2021. A gente conseguiu realizar um evento com palestras técnicas feitas por mulheres também que participou desse grupo de mulheres de TI, que foi incrível. Mulheres, tanto de mulheres de design como mulheres de desenvolvedoras, né? E foi, assim, incrível, foi uma troca maravilhosa. Novamente, tentando oferecer um ambiente mais seguro possível para que elas pudessem contar suas histórias, contar seus trabalhos, coisas técnicas que elas gostavam de fazer, que tinham muito orgulho. E foi um evento muito incrível. E, inclusive, se alguém tiver interesse em acessar os resultados dessa pesquisa que a gente fez em Recife, né, bem como essa cartilha está disponível nesse site, mulheresdeti.recife.br. Pode dar uma olhada lá e baixar a cartilha. Inclusive, recomendo para a Verstation, se vocês estiverem interessados em, né, pegar mais material sobre como, né, deixar um ambiente mais confortável ainda, mais justo ainda para as mulheres. É uma cartilha bem interessante. E toda essa história, todo esse meu envolvimento na comunidade, né, e todas essas ações que eu acabei tendo a chance de participar, só me provou esse ponto, que o protagonismo feminino deve ser ativamente incentivado. Nada disso, nada dessas histórias, nada desses eventos que eu compartilhei aqui e dessa minha experiência em ver mulheres maravilhosas na comunidade fazendo coisas incríveis. Nada disso teria sido possível de eu vivenciar, né, e de me melhorar como profissional também, se eu não tivesse sido ativamente incentivada no começo da minha jornada dentro dessa empresa. Então, é uma coisa que eu digo sempre em todos os processos seletivos que a gente faz dentro da empresa, para qualquer outra empresa também. O protagonismo feminino, a diversidade, tem que ser ativamente incentivado. A gente não pode simplesmente ficar com o argumento de é todo mundo igual. A gente não vê nada, é todo mundo igual. Porque não é isso que acontece. A gente precisa ativamente incentivar a diversidade. E por isso que eu parabenizo a iniciativa de vocês da Verstation. E é isso. Essa é a história que eu queria compartilhar um pouco. Esse meu lado, a minha trajetória dentro da comunidade e como foi. E como é ser mulher nessa área de TI, principalmente aqui em Recife. Excelente, muito obrigada, Nicole. Realmente, como você disse, e até a Gisela comentou aqui no chat, né? É muito importante a gente poder promover ambientes como esse, que a gente possa falar abertamente sobre esse assunto. Então, é uma iniciativa que a gente começou esse ano e é muito bom poder ouvir histórias e relatos como o de vocês, o que vocês estão apresentando, para que a gente possa continuar crescendo ainda mais. Muito obrigada, Nicole. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da Silvia agora. Silvia, pode ficar à vontade. Oi, Seja pessoal, bem-vinda. tudo bem? Boa tarde, todo mundo me escuta? Sim. Eu quase fiquei 5 segundos sem respirar porque minha internet congelou. Eu falei, ai meu Deus, logo agora. Tudo bem? Eu vi a apresentação das meninas aqui, eu falei, deixa eu compartilhar alguma coisa também, né? Porque senão eu vou ficar só falando. Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, é uma apresentação breve, né? Vamos ver se eu consigo aqui, que a internet não está querendo me ajudar. Bom, primeiramente, enquanto eu tento abrir aqui a minha tela, meu nome é Silvia Bellio, eu sou CEO e cofundadora da ITL Tech. Ao contrário das meninas que se apresentaram anteriormente, eu tenho 51 anos, estou com cabelo longo, né, já branco, de tanto a idade já avançou, então sem reflexo, estamos em pandemia, então é branco mesmo, uso óculos e estou com fundo azul. Eu tenho 51 anos, eu sou mãe da Loise, sou esposa do Manolo. Como vocês, eu comecei a minha trajetória há bastante tempo atrás. Eu entrei para fazer curso de eletrônica em 85, então essa questão de mulheres e tecnologia é uma longa história, né? Não é de agora que a gente sente essa dificuldade, a gente até percebe que nesse momento é muito mais fácil ter esse acesso e essa oportunidade,
mais que isso, naquela época é como a Nicole contou, como a Bruna contou. Na minha turma de 50 meninos, eram apenas 6 meninas, e a grande graça de fazer o curso é porque eles queriam tirar sarro de tudo que a gente falava, de tudo que a gente contava, de tudo que a gente mostrava saber, né? O objetivo era eles mostrarem que a gente estava falando algo errado. E a tristeza dele é que quando a gente acertava, eles ficavam muito tristes, né? Eu vim de uma família simples, eu sou paranaense, sou de Pato Branco, vivi minha vida em Curitiba e acabei aos 21 anos, entrei na área financeira muito cedo, e aos 21 anos eu assumi minha primeira responsabilidade de liderança, que foi ser gerente administrativa de uma agência em Santa Catarina. Trabalhei por muito tempo e aí teve um momento da minha vida que eu queria mudar, meio que parei com tudo, viajei, larguei tudo que eu tinha para fazer e fui estudar, que eu queria aprender a falar inglês. Fiquei 6 meses na Inglaterra, tentando conhecer um pouquinho mais do inglês, que até então aquilo dentro do meu universo não era algo natural, não era algo que a gente precisava. Sempre tive muita facilidade com matemática, com exatas, com cálculos, e ao contrário do que os meus professores na minha época falavam, você poderia ser professora, eu não queria ser professora, não desmerecendo essa questão. Hoje a gente até acaba dando treinamento, palestra, outras coisas, tendo esse conhecimento, né, para transferir, mas naquele momento eu não queria. Fiz eletrônica, cursei toda essa parte de exatas, e em 99 conheci meu marido, mudei para São Paulo, acabei assumindo essa questão de ser mãe, de cuidar da casa, de ter aquele momento família. E eu lembro que o primeiro dia que minha filha foi para a escola e simplesmente não virou para trás, eu falei, carambola, e agora, né? O que eu vou fazer a tarde toda? Foi quando eu percebi que eu queria voltar para o mercado de trabalho. Meu marido trabalha na área de tecnologia também, tive um refresh de várias coisas. 2001, a gente tinha acabado de passar pelo 11 de setembro, né? O mundo ainda estava em choque, e meu marido já trabalhava com armazenamento de dados. Foi quando eu comecei a buscar a possibilidade de ser representante comercial de algumas marcas de tecnologia. Hoje a gente usa muito desse termo de startup, mas naquele momento era pura representação, e fui buscar, através de uma parceria, empresas e soluções para trazer tecnologia inovadora para o Brasil. Em 2002, a gente começou como representação comercial, até que em uma reunião, e aí eu diria para vocês que eu juntei, vendo a palestra da Bruna, essa questão de empreendedorismo muito rapidamente. Falei, como é que eu posso voltar para o mercado de trabalho, 30 anos com filha, e fora do mercado por tanto tempo. Eu falei, ok, então vamos começar por mim mesma. E aí eu falei, ok, por que não, ao invés de ser apenas um representante comercial, por que não trazer realmente essas tecnologias para o Brasil e não ser o distribuidor desses produtos e dessas soluções? Nesse momento nascia a nossa empresa, naquela época se chamava Transaction Line, ao longo do tempo mudou para T-Line, e hoje a gente está com o nome de Teletech, que é o site da nossa empresa. Naquele momento a gente trouxe mais de 20 soluções para o Brasil, de armazenamento de dados, proteção de dados, CDP, backup, reaplicação e tantas outras coisas. E ao longo dessa jornada, ao longo desses últimos 16 anos, essas empresas foram sendo adquiridas por outras empresas, sendo compradas por outras empresas, e foi aí que a gente se tornou parceiro dela. Então, quando a gente analisa naquele momento, naquele exato momento do tempo, eu não queria apenas trazer tecnologia e atender alguns clientes. Eu queria atender grandes clientes e levar para o mercado essas soluções. E aí a Bruna contou a trajetória dela da Gerdau. A Gerdau foi um dos grandes clientes que naquela época a gente teve que, entre aspas, brigar, né, com uma IBM, ou com uma HP, ou com uma MC, justamente para provar que as soluções que a gente tinha dentro do nosso portfólio seriam suficientes e seriam especificamente importantes para essa transformação digital que já estava ocorrendo, mesmo sem a gente saber. Em 2007, a Dell Computadores adquiriu um dos fabricantes que a gente trabalhava,
e aí, por consequência, a gente acabou se tornando parceiro da Dell. Ao longo desses 12 anos de parceria com a Dell, a gente foi o maior canal da Dell Brasil por 4 anos consecutivos, a nossa empresa. Eu sou a única mulher a participar do Conselho de Canais da Dell no Brasil. E com isso, olhando a minha trajetória, olhando todo esse histórico, muitas vezes me questionaram como é ser mulher nesse momento, como é ser mulher na área de tecnologia. Eu vou contar para vocês que talvez eu nunca tenha sentido na prática essa dificuldade, porque eu sempre convivi num universo masculino. Minha família é italiana, venho de uma família de 2 irmãos, eu sou a única mulher. Eu era a única mulher de primos e família, então eu sempre tive esse convívio muito comum com os meninos, com os homens. E eu acho que eu não sentia na prática a dor, né? Pelo contrário, quando eu era zoada, quando eu era algum menino, principalmente no curso, falava que a gente não sabia, eu lembro que a gente meio que falava assim, ok, você quer tirar sarro de mim? Carrega aqui, a gente carregava o capacitor e fazia eles segurarem para tomar choque. Então, essa era a nossa diversão, né? Essa era a nossa vingança naquele momento atrás, de falar, nossa, como é que eu vou me vingar dele, né? Tá me zoando? Então tá bom, eu vou achar uma maneira de passar por cima. No setor financeiro, a mesma coisa. Eram mais homens do que mulheres e para mim isso foi sempre muito natural. Quando eu entrei sendo CEO, fundadora de uma empresa onde o contato era 100% com homens empresários, fabricantes, fornecedores e clientes, eu tentava buscar dentro de mim eu preciso conhecer esse produto, eu preciso conhecer essa tecnologia, eu preciso falar com propriedade, porque eu não quero dar brecha de falar, poxa, a mulher não sabe o que está falando. Então, a nossa busca, a minha, como pessoa física, e a da própria empresa, que a gente tem como objetivo, é justamente essa capacidade e essa busca pelo conhecimento. Então, buscar isso foi o que nos levou a poder atender grandes contas, o nosso diferencial técnico, porque a gente estava competindo com grandes empresas. Então, se eu não soubesse o que eu estava falando, se meu time não soubesse o que estava dizendo, a gente não ia conseguir competir de igual para igual com grandes empresas, com marca, com brand, com verba de marketing, com tantas outras coisas que a gente, como uma pequena empresa, naquele momento, naquele lançamento, não tinha. Então, para mim, essa questão foi muito natural. Eu sempre tive esse apoio muito natural da minha família. Minha mãe sempre me apoiou na questão. Ela dizia uma frase que muitas vezes fez muito sentido para mim especificamente. Nunca esqueça que você é uma mulher. Quando eu percebi isso no longo do dia, eu sabia que tinha algumas coisas, por exemplo, que eu tinha as minhas limitações físicas de não poder fazer algumas coisas. Mas que eu, muitas vezes, não respeitava, eu falava, vou tentar fazer, vou tentar buscar. Ao longo desses 16 anos de empresária, como CIO de uma empresa de tecnologia, foi um mundo muito solitário. Então, eu tenho apoio da minha família, tenho apoio do meu marido, tenho apoio da minha filha, mas são viagens, eventos, conferências, que quando você se depara no final do dia, você fala, caramba, não tem ninguém para eu conversar. E em 2016 foi quando eu participei, e aí tive uma mudança muito positiva na minha carreira. Eu participei de um evento, e aí sim falando de igualdade, de apoio, dessa rede, né, que hoje a gente percebe muito mais forte do que há 20 anos atrás. Eu participei de um primeiro evento da Dell, de empoderamento feminino e de empreendedorismo. Nesse dia, era um evento específico para mulheres, ministrado por mulheres, com depoimentos de mulheres do mundo todo. A gente estava praticamente em 200 mulheres, analisando o PIB daquelas empresas naquele momento. Você falava, caramba, né? 200 mulheres do mundo todo aqui buscando esse apoio, buscando essa conexão, buscando essa ajuda, e essa ajuda pessoal e financeira, né? De investimento, de outras coisas assim. E aí eu percebi que as minhas dores, que os meus medos, que as minhas preocupações era comum. Era comum numa grande empresária, era comum numa grande executiva de uma multinacional, era comum numa empresa de 2, 3 pessoas, que a dificuldade que eu tinha em conciliar a minha vida de mãe
esposa e empresária, era difícil para todas as mulheres, que eu não estava sozinha. E a partir daí eu comecei a entender a responsabilidade que eu tinha, né? Eu percebi que o universo não era só masculino, que eu não tinha só os homens para conversar. E aí comecei a participar de diversos grupos de apoio, de incentivo ao empreendedorismo e a mulheres. Logo em seguida, nesse ano, eu lancei o primeiro livro, que foi Simplificando TI, justamente para mostrar um pouquinho do que a gente fala de infraestrutura, que a gente fala de nomes complicados com as nossas amigas e mostrar que tecnologia, né? Claro que eu não faço hoje mais desenvolvimento, mas eu venho da época do COBOL, né? Então, assim, do Basic, você fala, nossa, nem existe mais isso, amiga, você já está desatualizada, vamos fazer algum outro curso. Mas eu percebi que era possível falar um pouquinho de tecnologia sem ser um bicho de sete cabeças. No ano seguinte, em 2018, eu lancei o segundo livro, que foi Impressões Digitais, falando como a gente aplica a tecnologia no dia a dia, em aplicativos, como usar a tecnologia a nosso favor. E participando de diversos eventos de mulheres, e aí sim focados mulheres na política, que é um assunto importante para a gente tratar, mulheres na tecnologia, engenharia, STEM, e aí a gente vai no universo, né, como disse a Bruna, tecnologia já está tendo uma nova cara, já está tendo muito mais mulher do que já teve no passado, tem muitas outras áreas que precisam desse apoio de fortalecimento da mulher, e aí igualdade em todos os direitos, cor, raça, religião, e aí vai. Eu pensei em falar, caramba, eu tenho tantas mulheres ao meu redor, eu tenho tantas pessoas, eu tenho tantas mulheres que me apoiaram ao longo dessa minha trajetória, mas que muitas não são empreendedoras, né? Porque chegou um momento que era muito evento focado ao empreendedorismo. E eu acho que é importante, eu acho que essa questão de você ter o seu negócio ou trabalhar e entender que aquilo é o seu trabalho, mas que você pode tratar aquilo como sendo seu, eu falei, caramba, eu preciso divulgar isso de uma maneira diferente. E aí eu criei o projeto Conte Sua História, e aonde eu escrevi, organizei o primeiro livro, Mulheres Além do Óbvio. Esse livro conta com a participação de 17 mulheres de carreiras diversas. Nós temos pilota que teve esse preconceito e esse desafio de viver numa área predominantemente masculina, advogada, médico, dentista, dona de casa, aposentada, e aí começa a contar que toda e qualquer história, toda e qualquer trajetória faz sentido a gente divulgar, faz sentido a gente replicar, faz sentido a gente inspirar. E esse projeto começou a ganhar corpo, e aí veio um desejo de muito tempo atrás, que vai ser implementado agora, provavelmente em maio, que aí sim é contar especificamente da trajetória, da dificuldade, dos desafios da mulher de salto, da mulher de TI, e o livro se chama TI de salto. Então, nesse livro eu fui buscar, e aí foi uma pesquisa que eu fiz dentro do meu LinkedIn, e busquei mulheres na área de tecnologia. E, para minha surpresa, ao longo de vários filtros, eu cheguei apenas em 50 mulheres dentro do LinkedIn com cargos de gerência, coordenação ou CIOs. Eu falei, caramba, você está falando do LinkedIn, da maior ferramenta de troca de experiências, de rede, de busca de emprego, de tantas outras coisas que está sendo publicado, e só 50 mulheres. Dessas 50 mulheres, 22 aceitaram fazer parte desse desafio, e agora, em maio, a gente deve lançar o livro TI de Salto. É claro que a história básica de todas essas mulheres, assim como da Bruna, assim como da Nicole, tem esse desafio de, numa turma de 50, éramos 6, éramos 5, de 5, apenas uma se formou, esse preconceito diário, essa dificuldade de ter essa visão. Mas o livro quer contar e quer inspirar, né, principalmente essa nova geração, sim, eu posso ser de TI, eu posso chegar num cargo de gestão, eu posso ser mãe e chegar num cargo de gerência, eu posso não querer ser mãe e também chegar, né? Então são histórias dessa trajetória dessas mulheres que de uma maneira ou de outra está muito parecida, está muito vinculada à minha história. Com tudo isso, eu percebi que esse apoio, essa rede, como a gente está participando aqui muito
Estou muito grata de ser convidada pela VariStation de de compartilhar minha história, de poder inspirar novas gerações. É claro que a gente tem um trabalho de levar isso para o ensino médio, porque quando você sai da escola, você já sai, eu vou ser professora, eu vou ser dentista. Não, eu quero ser engenheira. Por que você não quer ser engenheira? Então, a gente tem procurado, a ideia do projeto é justamente divulgar isso para a escola básica, para o ensino, na minha época era primeiro e segundo grau, né, oitava série, agora já nem sei mais, é ensino médio, fundamental, algo assim, mas levar esse tema para as escolas, para que as meninas, para que as pessoas, que os homens, que cada um possa escolher aquilo dentro da sua vontade, dentro da sua condição, buscar os desafios, mas que é possível. Então, ao longo desses últimos 16 anos, a empresa também, a ITL Tech, vem apoiando isso. Hoje a gente está falando de uma empresa, a gente tem de colaborador direto 20 colaboradores e eu tenho a percepção e a vontade de 50% do quadro ser mulheres. Hoje a gente já atingiu isso, a gente tem convênio com a Universidade aqui de São Caetano para que cursos de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software e outras coisas possam ser indicados para nós e que possam ser preparados para o mercado de trabalho nessa formação e nessa preparação, tanto na questão de vendas, quanto na questão técnica e até mesmo na questão executiva, né, de liderança, gerência e tudo mais. A gente participa, eu participo particularmente dentro da empresa também de uma questão social, então a gente está desenvolvendo a ITL Education para formar e capacitar jovens para o mercado de trabalho, e a gente também tem uma parte social de ajudar a nossa comunidade, de ajudar a nossa cidade. Eu fico em São Caetano do Sul, uma cidade aqui do ABC, né, de São Paulo, está do lado de São Paulo, e aí ajudar a questão de melhorias do nosso dia a dia. Então, por que não contratar pessoas da nossa região, da nossa cidade, né? Para que a pessoa não tenha que se deslocar por São Paulo inteira. A gente está falando, às vezes, de 2 horas de trânsito e dar uma qualidade de vida melhor para esse colaborador, em parcerias até com a universidade e com a própria empresa da região. Então, eu sei que eu tenho 15 minutos, não sei se consegui falar, não consegui falar tudo. É muita coisa para contar, né? São quase 35 anos aí de trajetória, não penso em me aposentar, e tenho muita coisa ainda na cabeça, muito livro para sair, muita coisa para contar, e quero depois, eu ia compartilhar com vocês, mas acabei falando e nem compartilhando nada, né? Mas essa sou eu, não esquenta não. Depois eu vou compartilhar meus contatos, a pessoal da VariStation também, por favor, tem o LinkedIn, tem o site, meu celular, então podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e participarem aí do projeto. Nicole, Bruna, sintam-se convidadas. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Bruna, Nicole. Vocês estão me ouvindo bem? A internet está um pouquinho ruim? Tá tudo tranquilo, né? Então, eu só quero agradecer. A gente vai abrir agora a nossa discussão, a nossa mesa redonda. Eu tenho o prazer de mediar essa discussão. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Raquel, eu sou bioinformata do VariStation. Eu estou com uma camisa bege, com estampada de abelhinhas e com fundo branco. Para dar início aqui, eu fico até... Eu já estava um pouco nervosa, eu fiquei até mais nervosa agora. Vendo toda a carreira de vocês, é engraçado e é muito legal a gente ver como características diferentes, né, trazem algumas situações que são iguais para todo mundo, né? Muitas dessas situações que vocês trouxeram, eu já comecei a pensar, nossa, gente, passei a mesma coisa. Ai, na hora que eu entrei no laboratório, só tinha eu de mulher. E assim, eu tô na área de bioinformática, quando eu entrei na pós-graduação, é bio e informática, né? Então, teoricamente, aí, né, a gente pensa numa divisão 50-50, nunca foi assim, agora tá mudando um pouquinho, mas eu lembro muito bem do meu primeiro dia, quando eu entrei, e só o ambiente masculino. Então, falando um pouquinho, assim, só para me apresentar um pouquinho, eu sou bióloga e estou terminando meu doutorado agora em bioinformática e atualmente sou bioinformata do VariStation. Eu passei por algumas situações, foi bem legal vocês trazerem,
que não basta só a gente estar no mercado de trabalho, né? Exercer essas tarefas no mercado de trabalho. A gente sempre tem um grupo paralelo. Então, o PyLadies, esses grupos que vocês participam, que atua na parte do conhecimento e de divulgação, treinamento de novas pessoas, novas mulheres, né? É bem legal. Eu tive essa oportunidade também de fazer parte da RSG, que é um grupo de bioinformática. Eu fui presidente desse grupo até o ano passado, finzinho de 2020, e foi uma experiência, assim, muito louca, né? Porque sempre o grupo era só formado de homens, agora está mudando um pouquinho, a gente vai mudando e vai mudando a cabecinha das pessoas. Espero ter deixado um pequeno legado aí para o pessoal, para essas novas gestões, né? E aí, para iniciar a nossa conversa, eu queria saber de vocês, vocês comentaram bastante, todas citaram, quando vocês entraram na faculdade, né, nos cursos técnicos, enfim, que vocês já se depararam com isso, mas eu quero voltar um pouquinho antes, um pezinho antes. Como que foi até a parte de brinquedo, de criação, né? Como foi a parte da infância de vocês? Se tinha já alguma diferença? Não sei se vocês têm irmãos, homens ou mulheres. Como que foi os seus pais, a parte familiar, nesse incentivo de você seguir uma carreira de exatas, por exemplo? Bom, eu acho que eu sou a mais velha aqui, né? Então, assim, na minha época, talvez eu tenha sentido muita dificuldade ao longo da minha trajetória, porque eu fui ensinada, e dentro dos padrões, e dentro de 50 anos atrás, aquilo é o que minha mãe tinha para me oferecer, e era o que ela tinha como conhecimento. Mas mesmo com todas as restrições, ela sempre disse que eu poderia ser o que eu quisesse. Então, eu acho que nessa questão de carreira, de ser de exatas, a facilidade com matemática, isso nunca foi problema. Mas a questão pessoal, o meu ensinamento, a minha doutrina de ter que ser mãe, mulher, esposa, estudo 100%, ser mulher maravilha, isso sim, eu acho que me afetou mais do que realmente a questão de homem ou não. Porque muitas vezes, dentro de casa, quando eu estava trabalhando, e aí quando a gente fala de ser empresária, ser empreendedora, a gente não tem hora, então da meia-noite você fala, preciso resolver um e-mail, tive uma ideia, e por aí vai. Quando eu estava sendo mãe, eu estava me cobrando, nossa, estou sendo mãe, agora não estou cuidando da empresa, nossa, agora estou trabalhando, esqueci do meu marido, nossa, agora eu estou com meu marido, esqueci. Meu, era uma culpa incrível, mais do que a dificuldade de homem e mulher e essa dificuldade dentro de casa. Nisso foi tranquilo. Mas essa pressão que hoje eu entendo que eu não passei isso para minha filha, e não condeno minha mãe, não, pelo contrário, era o que ela tinha para ensinar, então a gente tinha que saber cozinhar, tinha que saber fazer isso, tinha que saber fazer tudo, né? E aí você fala, tá, e como é que eu faço tudo? Não consigo. Mas assim, se vira nos 30. Eu acho que esse foi o meu maior desafio ao longo dos últimos anos. Bom, no meu caso, somos só meninas, né? E a minha família é muito engraçado porque é muita mulher, muita mulher. Né? Minha mãe, várias irmãs, sabe, assim, família de mulheres. Você não passou por isso, então, né, Bruna? E Essa os meus diferença. pais, Não. eles foram pais, não passei, mas tem coisas que pegaram, né? Eu acho que pelos meus pais terem sido pais adolescentes, e eu sou a mais velha, minha mãe me teve com 18 anos, né? Meu pai tinha, tipo, 23, 22, enfim, 2 nenês, né? E eu sempre escutei da minha mãe, que, né, ela falava assim, não tem que se preocupar em ser bonita, tem que se preocupar em ser inteligente e esperta. Era isso que ela me falava. Eu lembro que tinha, né, concurso de não sei o que lá, de criança mais bonita, as meninas tiravam fotos, se arrumavam toda, minha mãe não estava nem aí, ela dizia assim, não, foca em ser inteligente e esperta que vai dar certo. E o meu pai, ele dizia assim para minhas irmãs, né,
estudam para vocês não depender de homens, vocês não tem que depender de homem nenhum, porque na realidade deles, né, era isso que contava. Os meus pais são super jovens, né? Minha mãe tem 51, meu pai, 2 nenês, 2 babies. Então, eu acho que isso influenciou bastante para eu ter seguido os caminhos que eu acabei seguindo, assim, né, de tentar quebrar um pouco aquele ciclo da família, né, da mulher casar, ser dona de casa, não estudar, né, mas acho que foi muito por eles, né, dessa forma bem direta, terem incentivado desde criança. Mas é isso, assim, não sei, eu me lembro de mim muito brincando na rua, assim, essa coisa de cor, que sabe que tem hoje. Até hoje tem, as pessoas lá estouram um balão e é rosa, é azul. A gente foi meio criada sem isso, assim, na minha família. Mas, enfim, não sei como é que foi para Nicole, só quem falta responder. Para mim foi um pouco diferente no sentido de que eu sou filha única. Então, eu acabei tendo essa atenção e até engraçado pensar nessa diferença, né, que a Silvia trouxe da formação da mulher, assim. Meus pais têm o mesmo pensamento que os teus, Bruna, assim, era muito focado na educação e né, você se dá, né, o foco deles era sempre majoritariamente esse. Eu lembro dos meus pais pegando minha agenda que vinha da escola e, tipo, qual é a tarefa que você tem que fazer hoje? E eles sentavam comigo e faziam, e sempre me incentivavam a ser organizada, a prestar atenção na sua letra. Então, toda a educação deles foi muito voltado para o estudo. Não muito para atividades femininas e masculinas, assim, estereotipadas, né? Não era muito esse o que acontecia. Obviamente que rolava os ensinamentos de cuidar da casa, né? Porque, enfim, a única filha, então, tomar conta da casa, ajudar na casa e tudo mais. Mas eu lembro de tanto ganhar bonecas e brincar com bonecas, e tinha minhas Barbies e tinha minhas coisas, como ir brincar na rua, jogar futebol com os meninos, sabe? Jogar vôlei, jogar futebol na rua, brincar de queimada, enfim, fazer brincadeira na rua com os outros meninos da rua, sabe? Então, eu acho que eu tive essa vantagem por ser filha única, não tive nenhum tratamento diferenciado dentro da minha própria casa, e eu sempre fui incentivada a estudar. Independente do que eu fosse escolher ser, o importante era o estudo. E foi engraçado quando eu decidi decidi fazer o curso de ciência da computação. Enfim, a gente estava, né, se descobrindo ainda naquela época do ensino médio, e aí teve um amigo meu que falou sobre essa área. Eu fiz, que interessante, eu gosto de computadores, que eu gostava de ficar mexendo no computador que o pai eu tinha e tal. E aí eu pensei nessa área e, enfim, segui esse caminho. E alguns anos depois, que eu já estava na faculdade, eu conversando com o pai, eu não sabia disso. E aí eu fiz, eu achava que tu ia seguir para a área de design de moda. Eu disse, gente, não tem nada a ver comigo. Aí ele fez, eu não sei. Eu achei assim que tu ia, mas que bom que tu tá gostando. E aí eu continuei nessa área. Mas assim, ele nunca tinha nem verbalizado isso, de que ele pensava que eu iria para uma área mais de humanas, assim, né? Eles nunca questionaram. Então, eu me sinto muito, muito agradecida, assim, por ter os pais ó, foca em estudo. Se você estudar, você vai conseguir ir para qualquer área que você quiser. Essa foi a minha infância. Legal. É muito legal saber disso, né? Assim, até vendo toda a projeção, toda a carreira que vocês passaram, né, compartilharam com a gente, na minha visão, essa parte da infância, ela é muito importante, né? Eu vejo, eu tive saindo um pouquinho, assim, do trabalho, mas eu jogo bola, né? Eu jogava, né? Pré-pandemia. E a gente tinha um projeto social que incentivava as meninas a jogarem bola numa comunidade. E era muito doido isso, assim, os meninos, os irmãozinhos querendo jogar, estavam lá, todos dispostos, e as irmãzinhas, a mãe não deixava para cuidar dos pequenininhos, e elas querendo também, mas tinha que ficar dentro de casa. Então, é uma situação complicada você ver isso e acaba, tipo, cortando mesmo algumas oportunidades, né? E que bom que vocês compartilharam isso, compartilharam que na criação, a vivência, seus pais sempre incentivaram essa parte, né? A Jadec fica de incentivo aí para todo mundo.
né? Eu acredito que essas novas gerações aí também estão com essa mente, né? Essa mentalidade. Saindo um pouquinho aí da criação, eu não sei se tem algum comentário aqui, vocês fiquem à vontade, tá, Rachel? Pode me interromper. Sim, a Luana, ela perguntou aqui pra tá. Silvia. Eu vou ler a da Luana, daí você pode falar, tá bom, Carla? Ela comentou, assim, que ela ficou curiosa sobre um dos livros que a Silvia comentou, que ela falou que reúne a história das mulheres. Ela perguntou se você conseguiu identificar alguma dificuldade em comum dentre esses casos citados no livro, né, que ocorriam em profissões variadas. Se existe uma dificuldade em comum entre todas as mulheres do livro. O livro Mulheres Além do Óbvio, ele trata mais nem tanto das dificuldades, tá? O objetivo era justamente mostrar que, independente da profissão, independente da escolha que você tenha feito, o que tinha em comum é a vontade, a superação, os desafios e você ultrapassá-los. Então, uma das participantes, ela é aposentada. E o fato de ela ser aposentada não significa, né? Porque outro dia me questionaram, você vai se aposentar quando? Eu falei, caramba, não sei não tenho previsão de me aposentar, né? Tenho 50 anos. Não, mas você estaria aposentada. Eu falei, legal, mas não vou me aposentar. E aí, quando você começa a chegar nessa fase da idade, você fala assim, caramba, não sou mais útil. E ela começou, depois de aposentada, ela trabalhou numa empresa, foi ser professora e agora está fazendo curso de psicologia. Quer dizer, a vida não acabou pela sua idade, a vida não acabou pela profissão que você tem. Então, o livro é mais focado na questão de superação, de passar por algumas dificuldades e falar, consegui passar por isso e conseguir ir em frente. O livro TI de Salto, que vai ser lançado agora em maio, aí sim entra mais na questão, e aí que a gente está até comentando agora, desses desafios de ser mulher, e aí eu acho que o maior desafio é ser mulher, né? Ponto. Depois a gente entra, sendo mulher, como a gente passa por isso, como a gente enfrenta isso, e tantas outras coisas do nosso dia a dia. TPM é uma delas, né? Como é que a gente vai trabalhar num dia de TPM com, e 50 mulheres ao mesmo tempo? Eu já passei por isso e você fala, meu Deus do céu, né? Como conseguir identificar que hoje você não está a fim de conversar com ninguém, você quer sentar no seu computador, trabalhar e se manter focado. Então, depois eu passo para vocês, o livro está à venda, não sei se pode comentar aqui, né? Mas o livro está à venda no site da editora Árvore Digital, Mulheres Além do Óbvio, então fica o convite aí para quem quiser conhecer a história, e se quiserem pode me chamar aqui que eu passo o site, se puder escrever aqui, Raquel, eu passo aqui no chat o endereço do site da editora, tá? Claro. Pode colocar sim o link aqui. São duas Raquéis, a gente se confunde. Carla, se quiser pode comentar, daí depois a gente lê aqui a pergunta da Luciana. Oi, gente, boa tarde. Olha, que histórias lindas que vocês contaram. Estou aqui inspirada. E aí, assim, a gente enfrenta tanta dificuldade, né, Silvia? Nós somos contemporâneas, então, assim, a gente passou por momentos, eu tenho certeza que você também, muito mais complicados do que a gente vive hoje. Felizmente, assim, os pais e mães, né, da nossa geração já vieram com uma outra mentalidade, por isso que a gente tem promovido a mudança, e as outras gerações já chegam também questionando, exigindo. Então eu vejo, a gente discute muito isso lá no nosso grupo, no Varstation, sobre as mudanças, né, como elas são lentas, mas elas estão acontecendo. Com certeza. E a gente enfrentou pessoas, assim, ainda enfrenta, né, pessoas que dizem coisas desagradáveis, que julgam, etc. Mas a gente também encontra pelo caminho pessoas que nos apoiam, que servem de inspiração. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, quem são as pessoas que inspiraram vocês, ou que deram aquela força, ou que foram um modelo para vocês falarem, não, eu sou mulher, eu sou capaz e eu vou fazer o que eu quero e vou conseguir tudo o que eu quero. Quem foram, assim, os modelos, as inspirações de vocês? Eu posso começar. Quando eu entrei lá na fábrica, eu era trainee, era nenezinha, super jovem, e eu lembro que eu dizia olha a soberba, né? Assim, inacreditável, coisa boa ter uma autoconfiança. Eu dizia assim, eu vou ser a primeira gerente de aciaria, dizia isso. Acabei não sendo gerente de aciaria, mas virei gerente bem rápido, né?
sei lá, 28 anos eu já tinha um cargo de liderança, e com 30 eu virei gestora, algo do tipo. Mas eu até, quando eu virei gerente, eu não esperava virar assim, sei lá, eu achava que era algo muito longe, sabe, de mim. E eu fiz essa reflexão e eu cheguei à conclusão que eu nunca tive referência mulher, nunca. Tipo, é triste falar isso, mas é a verdade. Eu nunca tive uma líder mulher, nunca tive. Nos ambientes onde eu me inseri, antes na engenharia, eu olhava para cima, nunca tinha uma mulher em lugar nenhum. Quando eu vim para a TI, eu era a única mulher. Quando eu fui para o digital, eu era de novo a única mulher. E aí agora que eu estou na posição que eu estou, a gente tem outras mulheres, tem, né? Eu como gerente, tem mais uma mulher que também é gerente e a gente está com mais mulheres no time. E eu posso até colocar depois, eu escrevi um texto que era a derrota de ser uma vitoriosa. Foi assim que eu chamei. Eu escrevi, tipo, 4 horas da manhã, assim, tipo... E eu cheguei à conclusão que eu não tive referências, assim, mulheres. Quem me ajudou a chegar onde eu queria foram os homens que estavam dominando os espaços. Alguns deles, tipo, bancaram, e foi real, assim, já rolou situações de... Sei lá, quando eu terminei o trainee, de não tinha vaga só para um, tinha eu e um menino, e o meu gestor bateu no peito, não, vamos manter a Bruna. Ah, mas não tem mulher, não, mas ela é muito boa, eu vou bancar. Então, tipo, foram os homens, entendeu? Eu tive a sorte de terem homens conscientes no caminho, mas, sinceramente, eu já fiz essa análise, eu não vi mulheres no meu caminho, é muito triste isso. Eu acho até que por isso que é muito importante a gente criar referência, né? Porque a gente não fica dependendo de ter mulheres ou meninas muito corajosas que, assim, sejam, sei lá, com uma autoconfiança monstruosa e acham que podem chegar longe. A gente precisa criar referências, né? Mas eu, sinceramente, eu não tive referência na minha trajetória. É bem triste mesmo, Bruna. A primeira referência, assim, que eu tive mais próxima, assim, né, foi a dona da empresa que eu trabalho hoje, né, uma das donas, que é Débora Correia, que ela é a líder de design hoje do time de design hoje da empresa e tal. E ela já foi a meu primeiro contato direto, né? E aí, por isso que eu acho tão importante o papel das comunidades, né? Tanto dos grupos de apoio, como a Silvia trouxe também, de entrar na comunidade e você vê aí você conhece muitas mulheres que têm essa confiança, que têm esse papel de liderança em outras empresas, por mais que não trabalhe diretamente com você, né? Mas elas é isso, participando desses eventos, assistindo essas palestras, eu acho que essas mulheres acabaram sendo o meu guia, assim, para melhorar tanto tecnicamente, né, quanto também melhorar a parte de liderança, soft skill e trabalhando essa parte, assim. Então, eu tive essa sorte de começar no círculo pequeno. Teve primeiro a minha chefe, né, aí depois a gente foi expandido para as empresas mais próximas. Eu encontrei outras mulheres desenvolvedoras que já tinham um cargo maior do que o meu, assim, mesmo trabalhando em outra empresa, a gente conseguia trocar figurinha, a gente conseguia conversar, a gente viajava para os eventos juntas, então a gente conversava bastante. Até ir para os eventos e encontrar as mulheres a nível internacional, assim, que são mulheres incríveis, mulheres da África, assim, da Nigéria. Encontrei uma mulher na Nigéria que ela fazia aqueles eventos do Young Girls que eu mostrei aqui, que eu realizei um aqui em Recife. Ela realizava 3 Young Girls por ano lá na Nigéria para ensinar programação a meninas, a jovens que não tinham acesso não tinham aprendido antes. Então, assim, para mim, entrar na comunidade abriu essa porteira de encontrar essas mulheres maravilhosas que puderam servir de guia, sabe? Mas reforçando que o trigger, né, o gatilho, assim, para começar a perceber essas mulheres, a ter essa noção, começou com essa mulher mais próxima, né? E por mais que ela não seja da comunidade Python, porque ela é designer, ela não é necessariamente uma pessoa desenvolvedora, mas ter esse contato com a primeira mulher líder
para mim foi o que abriu, assim, sabe? Então, eu concordo 100% com o que a Bruna falou. A gente precisa ter esses exemplos de liderança, porque são esses exemplos de liderança que puxam, assim, ó. Uma mulher puxa a outra. Bom, para mim, eu acho que a primeira mulher a me inspirar foi minha mãe, que acabou sendo dona de casa por falta de opção, eu acho, que veio de uma família muito simples, teve que cuidar dos irmãos, aí casou, teve diversos problemas de ter que se dedicar à família, e que mesmo dona de casa mostrou para mim que a gente precisava dessa independência financeira, até porque ela não tinha, que a gente tinha que buscar esse seu sustento, vamos assim dizer, né, para não depender dos homens, né, não no mau sentido, mas de você ter essa condição, acho que é a primeira coisa. E me mostrou o caminho do empreendedorismo, porque ela se virava nos 30, fazendo doce, bolo e falando, não, eu vou buscar uma receita extra, eu vou buscar o meu dinheiro mesmo que pequeno. E eu tive uma chefe, quando eu comecei a trabalhar, que ela era muito top. Então, assim, era a única mulher no universo masculino e eu falava, nossa, um dia eu vou ser igual essa mulher. Então, assim, foi quando eu comecei a trabalhar no banco e depois rapidamente cheguei a ser gerente administrativo muito nova. Mas foi ela que me deu, né? E a área financeira me deu todo o conhecimento e toda a base que eu tenho para essa questão do empreendedorismo. Eu acabei, por questões financeiras, não podendo fazer faculdade, então eu tive que ser muito autodidata e aprender as coisas muito na cara e na coragem, porque naquele momento ou eu estudava ou meu pai colocava comida, né, na mesa, então falei, ok, vou procurar estudar e vou procurar aprender da minha maneira. Então, ela mostrou para mim que esse conhecimento, é claro que a parte da universidade, toda essa parte faz sentido, mas a experiência hoje fez com que eu entendesse que esse conhecimento, a gente não pode dizer, não tive a chance de estudar. Não, o conhecimento está aí, o conhecimento está aberto. Eu acho que é isso que faz com que a gente queira inspirar e divulgar, né, tantas outras coisas, eventos de mulheres e tantos outros conhecimentos para que a gente possa inspirar alguma outra mulher, né? Meu amigo editor disse, se a gente inspirar uma pessoa ao nosso lado, a gente já vai ter passado por aqui e ganhado o dia, né? Então, acho que esse é o objetivo, inspirar e ajudar as pessoas ao nosso lado. Mas eu tive, sim, minha primeira chefe, foi uma pessoa muito inspiradora. Legal, Silvia. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Luciana para a Bruna. Você, como engenheira, vivia em um ambiente majoritariamente masculino, e quais foram as principais diferenças nesse sentido que você viu quando você mudou de carreira? Pois é, eu acho que a grande diferença que eu senti quando eu saí da engenharia para cá foi que não foi muito difícil encontrar grupos de apoio, não foi muito difícil encontrar outras mulheres. Lá na engenharia era praticamente impossível, assim. Até eu tenho ainda até hoje amigas que viveram a mesma coisa que eu, mas nós somos, sei lá, 4. Sabe? É muito restrito, assim, meninas que viveram a realidade que eu vivi. E logo que eu migrei como UX Researcher, né? Foi a primeira função que eu tive. E aí logo eu me engajei com um grupo de outras meninas que faziam isso em Porto Alegre, que é a cidade onde eu morava. Quando eu virei PO, em seguida eu já me engajei com mulheres de produto, quando agilista, mulheres agilistas. Então, assim, para mim a grande diferença foi que dentro do meu contexto não tinham muitas mulheres, né? Agora está melhor, mas não foi muito difícil encontrar os grupos para que eu pudesse me apoiar, né? E me desenvolver e, enfim, eu acho que essa foi a grande diferença. E eu também sinto que tecnologia é um grande trend, né, no mundo, no geral, né, e eu noto que o ambiente fabril, essa coisa industrial, ela fica quase assim um pouco escanteadinha, né, não é tão reluzente, tão, né, quanto tecnologia, inovação, transformação digital. Então, se a gente procurar, a gente encontra mulheres, né, que
para te trocar, se tu tem dúvidas, se tu tem medo. Eu, nos últimos anos, tenho atuado como mentora, então todo ano eu mentoro ou meninas no produto, ou meninas na agilidade, ou meninas em transição de carreira. E comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu tive meninas que me ajudaram quando eu migrei a primeira vez. Eu acho que essa é a grande diferença que eu senti, assim, do mundo industrial para o mundo mais de tecnologia. Entendi. A Carol quer fazer uma pergunta? Carol, você está com o microfone aberto? Tô. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiro, parabéns. Eu fiquei muito inspirada pelas histórias de vocês, assim, muito emocionada. E eu me identifiquei especialmente com a história da Nicole, porque, eu, assim, meio que mesma trajetória, sabe? Tipo, eu fiz curso técnico, eu fiz uma faculdade de engenharia, então sempre um monte de homem, assim, a proporção de homens e mulheres é a mesma. E aí, assim, eu só fui me dar conta dessas questões de, né, ser mulher, o que a gente passa. Aqui, eu sou desenvolvedora no Varsity, né? Esqueci de me apresentar. Aqui dentro do Varsity eu conheci mulheres assim que me inspiraram e que uma delas me apresentou o Pai em São Paulo. Mas assim, durante a minha faculdade, quando eu entrei, tinha zero consciência disso, assim, né? Mas eu sinto que ao longo dos anos isso foi mudando dentro da minha faculdade. E eu considero isso muito importante, assim. Aí eu queria saber se vocês sentem a mesma coisa, sabe? Porque eu acho importante que em algum momento a gente perceba isso, né? Mas é bem legal quando isso começa, assim, quando você está na faculdade, ou mesmo quando você é uma criança, né? Você é educada com essa outra percepção. E aí eu queria saber se vocês também têm essa percepção de que tem alguma coisa acontecendo, as mudanças estão indo mais cedo. Tanto, não sei se vocês acompanham a faculdade que vocês fizeram, ou mesmo nos grupos que vocês participam, né? Queria saber o ponto de vista de vocês. Assim, eu tive também essa mesma experiência, Carol, de enquanto estar na faculdade, não ter percebido tanto, assim, o cenário ao meu redor, sabe? Foi mais quando eu comecei a discutir isso com outras mulheres, até o que Silvia trouxe também, né? Que quando você discute com outras mulheres, tipo, eita, né? Abriu o mundo, assim, tipo, nossa, todo mundo... Não era só comigo, não era só comigo que era meio estranho. E eu tenho percebido tanto aumento na quantidade de mulheres que entram em ciência da computação, principalmente aqui, pelo menos o que eu acompanho aqui das notícias. Eu não acompanho tão próximo não, mas pelo menos o que eu acompanho. Tem aumentado o número de mulheres e principalmente tem surgido grupos de mulheres dentro da universidade. E eu vejo cada vez mais nesses grupos de tecnologia que eu comento aqui, o PyLadies, nesses eventos de tecnologia que a gente organiza aqui, eu tenho percebido até mais mulheres universitárias, né? Mais mulheres que estão ainda na universidade. E para mim, e toda vez que eu vejo alguém assim, eu penso, nossa, ainda bem que é para um evento para a gente falar, discutir justamente sobre o papel da mulher na área de tecnologia, e vem alguém que ainda está na faculdade, que eu não tinha isso, eu não tive essa oportunidade. Então, eu não sou tão próxima assim de acompanhar as notícias, mas o que eu tenho visto nos últimos anos, desde que eu saí da faculdade, foi esse aumento. E eu tô achando, assim, incrível. Eu tô só assim, tipo, vou mulheres, sabe? O pessoal que a gente chama aqui de Centro de Informática, que a gente chama do SIM, né? E assim, toda vez que eu vejo elas chegando que eu conheço uma, eu faço, nossa, eu não tinha isso. E é muito bom que tu consegue agora perceber essas coisas, discutir isso mais cedo ainda, antes até mesmo de entrar no mercado de trabalho. Então já vai chegar com os dois pés na porta já. Eu acho incrível. Bem legal, né? Assim, tipo, óbvio que, pelo menos na faculdade que eu fiz, é longe de ter o cenário mais ideal, mas, assim, tá mudando e que bom, né? Eu acho que tem democratizado o assunto, né? Porque sempre foi errado. E só quem viveu sabe que era errado, né? Só que agora não é velado, a gente mostra que é errado, né? Não é mais aquela coisa assim, é mimimi. Não, tipo, é errado, né? Isso aqui é estranho, não tem mulher aqui é estranho. Então, eu acho que isso tem feito com que as meninas que estão chegando agora, né? Elas sejam menos limitadas do que a gente foi, sabe? Assim, eu acho que a gente está criando os espaços para as próximas e criando as discussões, principalmente, né? De não ficar com coisas veladas, que nem era antigamente, né? Eu acredito muito nisso, viu, Carolina? Eu acho que depende muito de nós
E aí sim, cada uma de nós levar essa mensagem, levar esses grupos, convidar outras mulheres a fazerem parte, porque até ontem eu não fazia parte de nenhum grupo, né? E da noite para o dia, a hora que você se... E aí é que a mulher precisa também saber se posicionar, né? Porque eu acho que quando a gente fala muitas vezes de buscar uma promoção, e é quando você está falando numa carreira, numa empresa multinacional, corporativa, não sendo empreendedor em si, mas muitas vezes você vê a dificuldade da mulher em se candidatar a uma vaga. Ah, não estou preparada, não estou preparada, não estou preparada. E você está preparado, né? E aí, quando você encontra isso, passa por esse desafio e se candidata a isso, e começa a participar de grupos, e começa a fazer esse networking, porque até então a mulher não fazia isso, né? Os homens faziam isso muito bem. Você vai em evento, eles vão jogar bola, eles vão jogar golfe, eles vão... E você ficava lá, né? Eu, pelo menos, ficava lá, assistindo TV, lendo filme ou indo passear. Mas quando você começa a usar desse seu contato, usar desse seu network, usar das redes, usar do LinkedIn, usar do grupo de WhatsApp, participar de um outro evento e começa a divulgar a sua posição, o que você quer, onde você quer estar, ou leva esses grupos para outras amigas, para outras conhecidas e começa isso, oxigenar esses grupos, você está fazendo a sua parte em aumentar essa rede. E aí você chega na faculdade, tem esse grupo de apoio, você chega no ensino médio, tem esse grupo de apoio, que até ontem não existia em lugar nenhum. Então, quando eu vejo hoje os fabricantes, né, você pega os principais fabricantes da área de tecnologia, falando especificamente de infraestrutura, todo e qualquer fabricante está com esse tipo de incentivo, está com esse tipo de rede, está com esse tipo de ação para mulheres. Então, tem para parceiro, tem para desenvolvedor, tem para empresário, tem para executivas. Então, você começa a perceber que o mercado está se movimentando para isso. Agora, cabe a gente também falar o seguinte, eu vou participar, entrar num grupo de WhatsApp para falar oi, não, eu quero uma nova promoção, eu estou procurando uma nova vaga, eu estou procurando uma nova oportunidade, fazer com que realmente aquele seu desejo, aquilo que você realmente quer, né? Eu tenho um ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, se você realmente quer ter essa troca, você também ser ativo nesses grupos, porque tem grupo, só que hoje eu sei de dois, né? O da Nicole, da Bruna. Então, quer dizer, você vai fazendo essas conexões e vai aumentando, vai se conhecendo, vai aumentando esse apoio mútuo, né, entre as mulheres. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada, Silvia. A gente está, infelizmente, chegando aqui, já passamos até alguns minutinhos do finalzinho, né, do nosso tempo. Mas tem uma última pergunta, e aí depois eu vou deixar para a Rachel fazer o fechamento do evento. A Mari perguntou para a Nicole sobre seus projetos de incentivo à mulher na área da TI, se tem alguma intenção de ampliar para outros estados, e aproveitando até o cenário atual da pandemia, se tem alguma intenção em fazer no formato digital. Então, esses projetos que eu comentei, assim, eu comentei a nível só daqui da minha cidade, mas, na verdade, é um grupo que trabalha globalmente, né? Então, assim, até como a Carol até trouxe também, que existe a Pailei de São Paulo. E eu não estou muito inserida nesse grupo, eu não sei muito das ações que elas estão fazendo, mas eu acho que se colar nesse grupo do Pailei de São Paulo, deve encontrar eventos que estejam acontecendo digitalmente, assim, para você poder acompanhar no conforto, na segurança de casa, né? E aqui em Recife, eu não tenho participado mais tanto da organização de evento, acho que meio que eu passei um ciclo organizando bastante, e agora eu estou um pouco mais quieta, porque chegaram novas mulheres, né? Mulheres novas aí na comunidade que estão tocando esses eventos, mas tanto o PyLadies quanto o Jungle Girls, isso acontece globalmente. E é muito legal que a gente tem isso realmente espalhado. Qualquer pessoa pode começar, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode organizar. E no Brasil, a gente está bem servido, assim, de ter esses grupos em cada cidade, sabe? Se der uma procurada, eu assumo que vocês sejam vocês consigam mais o contato de São Paulo, né? Mas vocês conseguem encontrar. E sobre a Mulheres de TI em Recife, essa pesquisa que a gente fez, a gente acabou se limitando mesmo para a nossa cidade, porque eram 13 empresas daqui mesmo, mas já apareceu umas 2 ou 3 mulheres que queriam levar essa mesma pesquisa que a gente fez aqui para as suas cidades, né, para pesquisar sobre essas empresas nas suas cidades. E o que a gente fez foi a gente compartilhou também os resultados que a gente obteve e quais foram as perguntas que a gente fez e como é que a gente fez essa pesquisa. Então, se entrar lá no site também, vocês vão no site que eu tinha mostrado antes, que é mulheresdeti.recife.br,
vocês vão poder ver lá não só a cartilha de boas práticas, mas também o resultado da pesquisa e quais foram as perguntas que a gente fez. Infelizmente, eu não dei o follow-up nessas meninas para saber como é que foi essa pesquisa nessas outras cidades, mas a gente decidiu realmente compartilhar tudo que a gente fez, a metodologia que a gente usou, para que outras mulheres possam fazer o mesmo tipo de pesquisa na cidade local. Né? E também talvez fazer alguma adaptação na cartilha, alguma coisa mais específica para as empresas de lá. Então, assim, a gente só divulga o que a gente faz aqui, né? E tenta deixar o mais fácil possível para alguém replicar nas suas cidades. Sabe? Obrigada, Nicole. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, né? Como a Gisela comentou, assim, é uma pena mesmo, mas por conta do tempo que a gente tinha combinado, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria mais uma vez de agradecer. Eu acho que basicamente tudo aquilo que vocês compartilharam, a experiência de vocês, cabe muito naquilo que nós aqui dentro do VarStation temos tentado trazer nos nossos debates também, né? Muitos assuntos que vocês comentaram são assuntos que a gente também tem conversado. E a gente até estava comentando que foi muito bom ter trazido vocês três, que as três têm perfis diferentes, mas que, no geral, acabou complementando bastante esse debate. Então, somos muito gratas mesmo, gratos ao pessoal também aqui do VarStation que esteve presente, todo mundo que interagiu. E, bom, é só o começo mesmo, a gente quer ampliar esses eventos, trazer mais debates, fazer mais coisas nesse sentido. E, enfim, se vocês tiverem também algum material para compartilhar, depois vocês me mandam por e-mail, que daí eu compartilho com o pessoal que estava aqui presente. E a gente vai disponibilizar também no canal do YouTube do VarStation. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, foi um ótimo evento. Adorei o papo. Foi ótimo. Obrigada, adorei participar. Muito obrigada, gente. Nos vemos em breve por aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.